Boa noite, família abençoada, boa noite, meus amados, paz e bem. Dia 4 de outubro, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, nosso paráclito, nosso defensor, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Viva São Francisco, viva! Bom, meus amados, o evangelho de hoje é bem bonito, né? E os discípulos chegaram animados porque os demônios obedeciam eles. Fazer Satanás cair do céu é tornar as cidades mais humanas. É aliviar as doenças e a solidão das pessoas. É promover o reino de vida inaugurado por Jesus. O Senhor disse: não se alegrem por isso. Aqui na palavra do Senhor, Ele dizendo para eles: não se alegrem. Não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vosso nome estão escrito no céu. Ou seja, precisamos nos alegrar porque estamos servindo o Senhor, né? Ele diz para nós aqui: os alegreis porque estão escritos no céu, ou seja, nós estamos servindo ao Senhor. E logo em seguida ele diz: Pai, te louvo no Espírito, pois revelastes aos pequeninos. Né? O Evangelho de hoje, ele nos revela, né, que a figura de Jesus se encontra nos menos favorecidos, né? Francisco, que nós celebramos hoje, São Francisco, ele sofreu a conversão sincera. E essa conversão sincera ele sofreu porque ele viu Jesus nos pobres, né? E ele quis passar essa conversão, essa metanoia. Ele quis servir a Jesus como os menos favorecidos. E ele que tinha tudo, né? Eu peguei a Bíblia aqui porque nas bem-aventuranças, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele se espelhou, Francisco se espelhou aqui, Mateus 5, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Ele encarnou Mateus 5, né? Característica da humildade que Francisco optou, essa característica da humildade, é aceitar as humilhações. Francisco aceitou todas as humilhações que foram impostas a ele na época, né? Francisco sofreu essa conversão. Francisco deixou de ser orgulhoso, aquele que se achava, aquele que tinha tudo para ser melhor do que o outro, né? O orgulhoso, aquele que se acha, aquele que se coloca como grande, né? Que não sabe ser humilhado, que não sabe passar por as humilhações, porque por se achar melhor do que o outro. O Evangelho vem nos trazer hoje, né, que o reino da vida inaugurado por Jesus, ele tem que passar por essa na verdade ele tem essa característica de humildade, né? Essa característica que nos falta nos tempos de hoje. Amém? Que eu possa ter contribuído com o teu dia e que você possa cada vez mais entender que o orgulho não te leva a nada, e sim a humildade. Se coloque nesta humildade diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.